Olá, amigos da TV Cidade de Santo André. Vamos prosseguindo aqui, né, com a nossa viagem no passado. E agora nós vamos falar sobre o nascimento do segundo patriarca. O primeiro patriarca, então, foi Abraão. E quando Abraão teve o seu filho Isaque, sabemos que ele teve que despedir o seu filho Ismael. E depois de todo o ocorrido, da explosão nuclear, das cidades destruídas, do fim meio estranho, né, de Ló com as suas filhas, enfim, chega o segundo patriarca, aquele que será responsável, né, pelas gerações futuras, que vai levar o povo de Israel, né, que foi o povo escolhido, vamos colocar entre aspas, né, escolhidos, para que eles formassem uma grande nação. Só que em determinado momento, que lá atrás, né, o Senhor de Israel falava com Abraão, ele falava que Abraão seria o responsável pelo povoamento de toda Canaã e também beneficiaria a humanidade inteira. Então, eu questiono assim, qual o benefício que ele trouxe? O monoteísmo? Não, né? Não, porque nós vimos que já existia a ideia de monoteísmo quando aquele Deus Marduk, ele se intitula o Deus universal, ele não se intitula o Deus do planeta, ele se intitula Deus universal. Então, no Egito ele cresce, ele tem uma patente elevada lá de Deus universal. E então ele queria que todos os demais deuses se curvassem a ele, e aí ele institui, né, o monoteísmo. E mais tarde, um faraó chamado Akhenaton, ele tem uma outra visão. Ele não concorda, né, com a imposição desse Deus único, que agia muitas vezes não, todas as vezes de forma mais agressiva, né, mais impositiva. Então ele reage e fala que existe um grande Deus que criou tudo e que esse grande Deus não seria aquele que se intitulava. Então, mas aí vem o segundo monoteísmo. Esse segundo monoteísmo traz, né, em seu bojo aquela condição de conhecimento de um criador de tudo que existe e só, não tem outro. Só que depois da morte de Akhenaton, tudo caiu por terra e volta outra vez à liderança desse Deus. Então, esse povo escolhido, que foi perfilado, né, ainda lá na Mesopotâmia, né, com a saída do próprio Abraão de Ur, então ele vai se desdobrando. Então, mas Abraão então tinha o primeiro filho, que não era com a esposa oficial, e veio então o segundo, quando ela dá à luz a Isaque. Isaque era um menino assim muito mimado, porque pela condição da mãe de não poder gerar um filho e passar tanto tempo pedindo para gerar esse filho, e aí ela engravida e esse filho vem para ela como uma dádiva bendita, tanto que o nome Isaque é aquele que me faz rir, é o significado da palavra Isaque. E ela fica tão feliz, e ela fica, então, toda a atenção dela, da vida dela, é para aquele filho, que vai se tornando mimado, né? Mimado e muito apegado à mãe, e nada apegado ao pai. E esse menino, quando ele estava por volta de 8 a 12 anos no máximo, houve assim Abraão escutou, né, o Senhor falar com ele que se ele realmente tivesse fé, ele
ofereceria o seu próprio filho em sacrifício. E essa parte é muito controversa, porque nós sabemos que o nosso Criador, aquele que nos criou, jamais pediria um tipo de sacrifício desse. Nós sabemos também que havia no Egito alguns deuses que eram adoradores ou seguidores, né, ou dentro do clã de Marduk, que eles gostavam de sacrifícios. Era normal para todos os deuses o sacrifício. Era normal oferecer o cordeiro, era normal oferecer o touro. No clã de Enlil, a representação de Enlil é o touro. E então, mais tarde, isso vai ficar mais popularizado quando vão oferecer touro, né? Em gratidão, então até pedindo alguma coisa para algum deus. E quando Isaac estava nesse momento, nessa idade, foi que foi solicitado isso. Mas se nós analisarmos a razão, jamais aquele que promove o bem pediria algo assim, principalmente para provar a sua fé. Porque primeiramente, Abraão, ele já tinha provado a fidelidade dele, né? Fidelidade é diferente um pouco de fé, porque a fidelidade é aquela que você nunca quebra, é aquela que você vai conduzir pela vida. E então a fidelidade é uma coisa que você declina e cai na infidelidade, que é traição, ou você prossegue fiel, né? Então é fidelidade. E Abraão, ele já tinha provado a fidelidade dele, primeiramente com a própria obediência em sair da sua cidade, Ur, que era um centro, né, espetacular na Mesopotâmia, e daí começar a andar como um nômade, né? Mas ele tinha uma missão que era muito séria. Então ele faz todo aquele percurso imenso a pé, chega até o Egito, volta outra vez e vai caminhando novamente, sempre obedecendo a voz, né, daquele que era o Senhor, aquele que ele ouvia, né? E eu sempre digo que esse não exigiria jamais uma prova dessa, mesmo porque ele já tinha dado várias vezes, né, provas até mais contundentes que ele era fiel. E quando ele ouve essa voz que era para mostrar fidelidade, imolando o seu próprio filho, ele chama alguns empregados e começam a andar. E chega num pé numa região, ele fala: agora vocês fiquem aqui, que continuo só eu e o garoto. E o garoto levava nas costas a madeira para o sacrifício. E o menino estava meio perturbado, porque ele não via o animal para o sacrifício. E ele pergunta para o pai: onde está o animal para o sacrifício? Ele fala: no momento certo o Senhor proverá. E caminha. Caminharam muito, 3 dias, o pai e filho caminhando. E o menino carregando a lenha, né, para a fogueira. Aí chega lá no Monte Moriá, e ali ele faz todo arma, né, aonde ele vai fazer o sacrifício, oferecer. Então ele arma lá, porque depois de imolado o filho seria queimado. Então no momento que o menino já está amarrado, ele podia gritar, espernear, berrar, ninguém ouvir. Quando o menino já está amarrado, que ele levanta, né, o punhal para acertar o coração do menino e depois queimá-lo, tem uma voz que grita: não faça isso. Então ele não faz, e ali na escritura, na Bíblia, diz que esse Senhor trouxe para ele uma ovelha, e ele então
solta o menino e coloca a ovelha no lugar. Essa história é meio inverossímil se nós entendermos que o próprio Senhor de Israel chegou a essa margem, né, eu digo até de abuso com Abraão, porque o Senhor ele tinha uma visão muito mais ampla do que o próprio Abraão, então ele não faria. Então, provavelmente, o inimigo desse Senhor de Israel tenha feito isso e, na verdade, quem impediu foi mesmo o Senhor de Israel. Ele impede, evidentemente que depois dessa experiência, pai e filho nunca mais tiveram uma convivência pacífica. O menino, que já era apegado à mãe, ficou mais apegado ainda, e eu imagino, quando ele contou para a mãe dele o que tinha ocorrido, a reação de Sara. Ela deve ter ficado muito brava. E a partir de então ela começa a proteger ainda mais o filho, e o filho fica mais apegado à mãe e menos apegado ao pai. Então não existia aquela amizade de confiança entre pai e filho. Mas a Sara fica doente, morre, e esse menino fica sozinho, e ele fica taciturno, e ele se tranca na tenda que ele vivia com a mãe e não sai de lá. E o pai estava preocupado porque ele já estava na hora, ou já tinha passado da hora de casar. E aí ele manda o seu mordomo, né, o seu administrador, ir até a casa da sua parentela, né, da sua família, que ficava ainda lá na Mesopotâmia, naquela região de onde ele saiu, que era Ur, que depois tinha modificado muito, eles tinham inclusive declinado, né, da adoração daquele Deus que guiava aquela região, que dentro dos escritos sumérios eles eram do clã de Enlil. Então, quando ele vai lá, já tinha sido contaminado e eles já estavam adorando o deus Marduk, que eles tinham outro nome, que era Baal. E assim, quando o mordomo Eliezer, ele chega lá, ele leva muitas provas de riqueza do seu senhor, que era Abraão. Quando ele chega lá, ele leva roupas, leva ouro, pulseiras, presentes, camelos, enfim, ostentando mesmo a condição social privilegiada do seu amo. E aí ele chega, né? Então ele vai no caminho, ele vai pedindo que o Deus de Abraão, né, Deus de Isaac, pudesse mostrar para ele a mulher, que seria a moça, que seria a esposa de Isaac. Aí ele chega em determinado lugar, já lá dentro da Mesopotâmia, e aí tá lá sentadinho, descansando, e aí vem uma moça. E a moça, então, ela se oferece para dar água aos camelos, e era isso que ele tinha pedido ao Senhor, o sinal, que essa seria a moça, aquela que daria água para ele e para os camelos. E ele ficou encantado porque ele encontrou a moça, mas precisava saber se a moça era realmente quem ele estava procurando. E aí ele pergunta para ela: você é filha de quem? Daí ela fala: eu sou filha de Labão. Labão era sobrinho de Abraão, filho do irmão dele, Naor. E então ele falou, era filha de Naor, né? E aí ele vai, então chega junto com a moça apresenta, ele já tinha falado que estava ali representando o seu senhor, Abraão. E aí quando vem, né, aquela riqueza toda aqueles ricos presentes, eles ficam assim extasiados, né? A condição do nosso parente lá longe melhorou muito, mas muito mesmo. E aí Labão, que era irmão dessa moça, que se chamava Rebeca,
ele toma partido, porque tinha o pai e logo de seguida o irmão, que também era tão responsável por ser mais velho. Então ele fala, nós aceitamos, mas resta saber se a moça aceita. Aí a moça falou que sim, que aceitava, que viria assim para Canaã e seria a esposa de Isaac. Aí foi aquela coisa, ela falou, só que assim, eu levo os meus criados, eu levo pessoas daqui para não me sentir só. E ela foi muito esperta, então esse é o primeiro traço, né, que a gente vai observando da vivacidade, da inteligência dessa mulher chamada Rebeca. E então eles voltam, e aí Isaac está fora da tenda, olhando. Quando ele vê Eliezer voltando, ele já sabe que a moça que está ao lado dele seria aquela com quem ele iria se casar. E no momento que ele olha para ela, ele tem um amor muito grande. Então é um casamento familiar, né? Mas ele ama muito aquela moça que seria uma prima dele. E assim, quando ela desce, né, e se conhecem e tal, e tem a festa de casamento, aquilo que ele sentia pela mãe, ele vai transferir para Rebeca. Então, mais uma vez, né, ele tranca o amor que ele tinha ou não sentia pelo pai, e compensa a Rebeca. E assim eles vivem felizes até a chegada dos gêmeos, que nós falaremos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.